O Senhor Jesus é o nosso pastor, como temos falado nos vídeos anteriores, e nós vemos que uma vez que nós confiamos a Ele, a nossa vida, os nossos caminhos, Ele cuida de cada um de nós. E Deus usa na palavra dele as figuras de coisas materiais para falar a respeito de coisas espirituais. Como, por exemplo, no Salmo 23 e no versículo 5, nós vemos a imagem da mesa, o óleo e também o cálice. Falando em relação à mesa, nós vemos que a mesa mostra que o pastor, que é o Senhor Jesus, nos sustenta, nos dando forças. E é através da mesa que o hospedeiro recebe o cansado. Aquele que passou pelo deserto, ele recebe lá na sua casa, onde ele prepara uma farta refeição para os hóspedes. Portanto, trata-se de um lugar de renovo e um lugar também de fortalecimento. Assim temos a imagem do Senhor Jesus, que é o nosso pastor, nos recebendo e nos servindo com grande alegria e fartura, providenciando abundantemente tudo aquilo que precisamos. E essa imagem da mesa nos mostra que Ele mesmo nos fortalece e nos sustenta, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos ao longo da vida. Assim como Ele fez com Davi, fornecendo provisão em meio ao caos e em meio à perseguição. Nós também experimentamos isso quando o Senhor Jesus passa a ser o nosso pastor. Já falando em relação ao óleo, o óleo fala a respeito de propósito. Nós vemos isso no Antigo Testamento, por exemplo, quando homens eram ungidos com um propósito específico. Assim, estes homens eram cheios do Espírito de Deus e eram capacitados por Deus. E ao serem ungidos com óleo, havia um derramar abundante que transbordava na vida deles. E o mesmo acontece conosco quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós e recebemos essa unção espiritualmente falando. E essa unção é, na verdade, o cuidado de Deus para com as suas ovelhas. Essa unção que dá força, que capacita, que dá ânimo, que dá a fé necessária para que a ovelha venha vencer toda e qualquer situação. Falando em relação ao cálice, o transbordar do cálice significa que o Senhor nos dá alegria, o nosso pastor nos dá alegria. Ele nunca prometeu uma vida perfeita, sem dificuldades ou desafios, mas Ele promete alegria ao longo dessa jornada. Portanto, se não compreendermos isso, viveremos murmurando e não experimentaremos, o sustento que há em nos alegrarmos em Deus, mesmo em meio às dificuldades. No vale da sombra da morte ou na presença dos nossos inimigos, nós sentimos a presença e a proteção do nosso pastor nos sustentando e nos guardando. E como o salmista diz aqui no versículo 5, no capítulo 23 de Salmos, e no versículo 5, ele fala: prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por mais dificuldades, por mais problemas, por mais lutas que a ovelha enfrente, o pastor está sempre ali para cuidar dela. O pastor, que é o Senhor Jesus, uma vez que a ovelha confiou a Ele a confiança dela, o futuro dela, Ele vai estar sempre ali presente para protegê-la, para livrá-la de todos os males. Que Deus te abençoe.